Olá amigos, bem-vindos às Notícias Proféticas. Hoje vamos analisar algumas previsões para o ano que vem. Mas, em primeiro lugar, vamos, como sempre e habitualmente, pedir a unção do nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso Pai que habita nos altos céus, ó Senhor, ajuda-nos a estarmos concentrados, Pai, na Tua voz, na Tua palavra. Pai, ajuda-nos a crer nas Tuas promessas e a ver o futuro sem medo, sem pânico, mas com confiança, Pai, no Teu poder e na Tua eficácia. É o que te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Ok, meus queridos, queria começar por vos trazer algumas notícias que agora, mais para o fim do ano, têm, digamos, pautado uma espécie, ou têm estendido uma sombra para o ano de 2024. E não são como é normal, infelizmente, e à medida que nós vamos caminhando no fim dos tempos, à medida que o nosso Senhor Jesus Cristo se aproxima ao dia da volta dele, as previsões, as notícias, as perspectivas que vamos tendo deste futuro muito curto, elas não são nada animadoras. E eu vou analisar hoje convosco com base nas notícias que nós temos, com base nos acontecimentos que acontecem, não é? Que nós neste canal analisamos as notícias, analisamos o meio que nos rodeia, para percebermos quão longe e quão rápido está cumprindo as profecias bíblicas. E queria começar-vos com uma notícia que nos volta a remeter para 2020. E diz-nos esta notícia que o C19, nova tipologia, domina o planeta. Casos aumentam em Portugal. Vimos que há um novo tipo de pestilência que está, digamos, a vir, uma variante, digamos, uma tipologia chamada JN1, que neste momento está a andar por alguns países, França, Estados Unidos, Índia, está galopante em Portugal também, e à semelhança de outros países europeus, onde já foi, digamos, detectada, está a crescer, o que nos leva logo a pensar num cenário muito idêntico àquele de 2020. É claro, ninguém quer isto, mas na realidade está um pouco fora do meu controle e do vosso controle. Na realidade, nós vemos estas coisas vindo em direção a nós. Coisas focinheiras que serão usadas brevemente. Poderá haver novas picadas destes insetos malignos. Poderá haver umas restrições, uns lockdowns. Poderá haver outras coisas à semelhança do que aconteceu há vários anos atrás. O que nos vai novamente restringir a nossa tão desejada liberdade. Próxima notícia, ela tem a ver com uma situação também bastante atual. Ultimamente, no canal do Suez, sobretudo na zona do Mar Vermelho, os navios têm sido atacados por rebeldes do Iémen, que têm causado ali grandes constrangimentos à circulação do tráfego naval, o que tem condicionado o escoamento de cargas a nível mundial. Isto é um cenário sem fim à vista, uma vez que segundo os rebeldes, está relacionado com a guerra, digamos, de Israel, e segundo estes rebeldes, o que estes rebeldes reivindicam é que Israel tem que parar com a guerra, senão eles vão continuar estes ataques aos navios. Portanto, para a guerra não temos, digamos, um fim à vista, e parece que estes ataques também não terão fim à vista. Mas vamos ver o que é que dizem as notícias acerca disto. Diz que ataques de piratas no Mar Vermelho podem afetar o seu bolso. Porquê? Pelo Mar Vermelho, aliás, pelo canal do Suez, não é? Passam anualmente 30% do transporte de contentores a nível mundial. Ora, é por os contentores, sejam eles normais ou frigoríficos, é por eles que vem muita da carga, muitos utensílios, até mesmo alimentos, que são trazidos, digamos, da zona oriental do mundo, do oriente do mundo, até ao ocidente. O canal do Suez é uma espécie de atalho que é usado pelos navios para encurtar em cerca de 3 semanas a sua rota, encurtar os custos também, é verdade. Uma rota fica bastante mais barata do que, na realidade, os navios terem que ir ao largo da África do Sul e contornarem todo o continente africano. É uma viagem que demora mais de 3 semanas que o normal.
e neste momento ela está a ser comprometida largamente por causa destes ataques. Nova notícia que nos diz o que está em jogo no colapso do tráfego do Mar Vermelho. Maiores companhias marítimas já se desviam da rota. Amigos, o que é que isto quer dizer? Quer dizer que se os navios têm que fazer uma rota maior, logo haverá um atraso gigante nas encomendas, não é? Haverá um maior custo dessas encomendas que nós às vezes pedimos pela internet, compramos muitas coisas pela China, muitos produtos que nós usamos vêm da China e do Oriente, da Índia, do Bangladesh e por aí fora, e eles vêm de navio pelo canal do Suez. Ora, se os navios estão com receio de passar naquele canal, têm que fazer uma volta maior, encarecendo assim também o custo das matérias-primas, o custo dos materiais e dos utensílios que vêm daquele lado do mundo. Inclusivamente, aquele canal do Suez é responsável pelo escoamento de 10%, amigos, do transporte de petróleo no mundo. Então, amigos, 10% é um volume ainda considerável, tendo em conta que o mercado do petróleo é bastante volátil. Basta uma pequena oscilação, basta uma má notícia nos meios de transporte, basta uma má notícia em alguma refinaria para o petróleo, haver logo uma especulação, digamos, no preço do petróleo, que ele volta a subir e nós, os consumidores, acabamos por pagar por isso, quando vamos à bomba abastecer. Na continuação da notícia diz-nos assim também: a não ser que a comunidade internacional liderada pelos Estados Unidos decida intervir, estas perturbações levantam receios de um novo colapso comercial que não afetará apenas as matérias-primas energéticas. Então, amigos, é como eu vos estava a explicar. Se isto não parar, se estas coisas não tiverem um fim, se estes rebeldes não deixarem de atacar os navios, causando este medo, este receio nas companhias navais, então estes navios terão que desviar a sua rota e terá a haver atrasos e bastantes constrangimentos. Poderá haver, como diz aqui, um colapso comercial. Então, amigos, vejam que 2024 ele não agoura nada de bom. Mas as notícias continuam. Falámos do canal do Suez. Agora vamos falar de outro canal também muito importante que está comprometido neste momento. Vamos falar do canal do Panamá. Então diz esta notícia também que uma seca sem precedentes está a afetar o canal do Panamá e isto pode ser um grande problema. Amigos, existem estes dois canais no mundo que são um autêntico atalho que cortam, digamos, os continentes a meio, não é? Por assim dizer, e encurtam bastante as viagens de navio, tornando-as mais rápidas, mais seguras, tornando-as mais baratas. São bastante cómodas. Estas obras, estes canais, sobretudo o canal do Panamá, são autênticas obras de engenharia, louváveis, porque vieram trazer bastante comodidade e bastante competitividade ao comércio mundial. Porém, o canal do Suez, como nós vimos, está comprometido por causa de ataques, digamos, terroristas. Este canal do Panamá, também ele uma rota muito, muito importante. E deixem-me dizer-vos que este canal do Panamá é responsável pelo 40% do comércio mundial. Passa pelo canal do Panamá. Muito do comércio, muito dos utensílios, muito da matéria-prima que vem da China, ela atravessa o canal do Panamá para chegar à costa leste dos Estados Unidos, para chegar ao continente africano e até mesmo ao continente europeu e a todo o continente americano. Ele é abastecido, todo o continente americano, grande parte do continente americano é abastecido pelo canal do Panamá e a Europa também usufrui com isso. Então, amigos, se existe esta seca no canal do Panamá, significa que, e como nos diz aqui esta notícia, não é? Pelo a continuação da notícia, diz o seguinte: uma seca sem precedentes está a afetar o abastecimento de água do canal do Panamá e a levar as autoridades a impor sobretaxas e limite de peso aos navios que atravessam esta importante rota comercial global, segundo a autoridade do canal do Panamá. Amigos, vejam, os dois principais meios de navegação mundial, os dois principais canais de navegação mundial, que, como eu vos disse, servem para encurtar distâncias, para manter o mercado mais competitivo, estão neste momento comprometidos, um por uma razão, outro por outra. Quanto ao canal do Panamá, já vimos que a verdadeira causa das alterações climáticas está nas mãos dos homens. Aliás, quem só, tem visto o meu canal recentemente, pode fazer, um scroll um pouco mais para baixo nos vídeos e ver vídeos intitulados
Mentiras Climáticas, onde vocês vão perceber este esquema enorme, este engano enorme que temos das alterações climáticas, que não é nada mais, nada menos do que algo que é induzido pelo ser humano, de forma propositada, para causar estragos e para induzir à narrativa comum de que temos que ficar sem liberdade e por aí fora. Vejam esses vídeos para vocês perceberem um pouco mais deste grande esquema. E este grande esquema está a afetar, digamos, uma boa parte, e vai afetar uma boa parte do comércio mundial. Por outro lado, temos os rebeldes que foram mandados por alguém para atacar os navios, causando assim constrangimento na parte leste do planeta. Então, amigos, não temos aqui grande escolha. Aqui o que nos resta em 2024 é pagar as coisas mais caras, é esperar mais por elas e haver escassez também. Poderá haver escassez até de alimentos e de matéria-prima, uma vez que grande parte do transporte marítimo é feito o transporte das cargas é feito por transporte marítimo. Próxima notícia. Também não agoura nada de bom para aqueles, atenção, isto é para uma faixa estrita de pessoas, esta notícia que vos vou trazer agora. Ela não agoura nada de bom para aqueles que gostam de andar com os olhos abertos e para aqueles que, como nós, como eu e como vocês que assistem a este canal, que gostam de ver as coisas com uma lupa, que não se deixam enganar tecnicamente. Então diz-nos o seguinte, que o Papa Francisco, tinha que ser, deixa aviso na mensagem de Natal. Então diz-nos que no encontro natalício deste ano, com cardeais e trabalhadores do Vaticano, o Papa Francisco quis salientar a importância de lutar contra posições radicais ou conservadoras. Então vamos traduzir isto por miúdos. O Papa veio dar um aviso a todo o grupo do Vaticano, não é? Ou seja, à cabeça da Igreja, àqueles funcionários que trabalham na cabeça da Igreja, depois por aí fora, estendendo, digamos, estes avisos à sua hierarquia, e também, sendo isto uma notícia pública, não é? Que foi publicada pelos meios de comunicação social, deixa um aviso ao mundo também dizendo que ou as pessoas concordam connosco, ou nós vamos lutar contra elas. Ou as pessoas creem nas nossas narrativas, ou então vão ter problemas. Uma vez que o Vaticano, aliás, a Igreja Católica está unida aos governos ocidentais. E é justamente a Igreja que vai usar as autoridades para punir aqueles que gostam de andar com os olhos abertos. Aqui falamos a verdade, amigos. Não queremos atingir ninguém, mas a verdade é verdade. E parece que a verdade tem os dias contados. Parece que a verdade tem a cabeça a prémio. Ou, em bom português, quem diz a verdade não merece castigo. Mas parece que hoje em dia aqueles que dizem a verdade são os que mais merecem castigo. É o mundo em que vivemos. É o 2024 que nós teremos. Adiante. Temos também esta notícia que já há uma tendência crescente desde 2020, desde que começou a pestilência, de que os famosos, essa gente maior, não é? Essa gente grande, diz que na realidade haverá problemas no mundo, haverão cataclismos, haverão problemas, não é? Ou pelo menos assim pensam eles. E eles agora o que é que estão a fazer? Essa gente famosa e poderosa do mundo, essas pessoas que são atores, que são grandes cantores, alguns políticos, diretores de grandes empresas, pessoas da alta sociedade, o que é que eles estão fazendo? Hoje têm procurado fazer desde 2020 e cada vez mais o estão a fazer. Têm-se dedicado a procurar e a construir bunkers subterrâneos, bunkers esses bastante sofisticados, bastante sólidos, que são à prova de cataclismos nucleares, à prova de guerras, à prova de alterações climáticas. Então eles estão-se tentando proteger do quê? De que é que estão a tentar proteger? Foi notícia nos últimos dias que o fundador do Facebook, Mike Zuckerberg, ele está, digamos, finalizando um bunker no Havaí no valor de 100 milhões de dólares. Então, deixa-nos a pergunta: o que é que ele sabe que nós não sabemos? O que é que na realidade este homem sabe? O que é que na realidade os famosos sabem? O que é que os grandes da sociedade sabem que nós não sabemos? Mais uma notícia que vem a testar isto. Diz que os milionários americanos têm um plano de fuga e já o estão a usar. E qual é o seu destino, ou de muitos deles? A Nova Zelândia.
Diz que o interesse dos milionários norte-americanos por bunkers de luxo na natureza aumentou e é um plano SOS para muitos. Bom, amigos, parece que eles estão tomando a dianteira e estão se preparando para as coisas que vão vir aí. Lembrem-se que muitas ou praticamente todas estas pessoas famosas pertencem a sociedades secretas. Sociedades secretas essas que têm na sua mão, inclusivamente, o controle político mundial, o controle económico mundial, têm o controle, digamos, das sociedades do mundo, pois são elas que mexem os cordelinhos, falando em bom português, nos seus governos, na economia e por aí fora, fazendo com que hajam estas crises económicas, fazendo com que hajam crises sociais que muitas vezes levam às guerras. São estas pessoas que estão fazendo ou manipulando os acontecimentos, que melhor sabem disso e se estão preparando para eles. Agora, facto é uma coisa, que esses acontecimentos estão a vir. É inequívoco. Crises económicas, crises sociais, crises alimentares. Todas essas coisas são induzidas e provocadas. Porque a Bíblia diz que os últimos dias da história da Terra seriam dias angustiantes como nunca aconteceu antes. Em 6.000 anos da história da Terra nunca houve ou nunca haverá dias angustiantes como aqueles que nós estamos passando e a partir de agora. E estes homens e mulheres estão-se preparando para isso. Amigos, e nós? Será que também nos estamos preparando para essa altura? Deixem-me dizer-vos que o facto de vocês guardarem um pouco de alimentos, o facto de vocês fazerem um pequeno estoque de sobrevivência, não quer dizer que vocês estejam a depositar total confiança nessas coisas e a substituir a eficácia e a proteção de Deus. Vou-vos dar este exemplo. Quando vocês um dia saem de casa e vocês olham para o céu e veem um céu muito escuro com algumas nuvens, vocês dizem assim para vocês mesmos: vou levar um guarda-chuva, tenho medo que chova. E vão precavidos para a rua com um guarda-chuva. Se chover, vocês estão preparados. Abrem o guarda-chuva e não têm que se molhar, evitando assim uma doença ou uma gripe. Se não chover, também não há problema nenhum. Têm o guarda-chuva, não pesa nas vossas mãos. Mas vocês saíram de casa com este medo. Não é uma fobia levar um guarda-chuva para a rua quando ameaça a chuva. Também não é uma fobia ou não é um medo descontrolado. Nós temos alguns alimentos, estocados, temos alguns alimentos guardados para quando houver estas crises em 2024. Porque eles advogam que haverão uma tempestade solar, que vai apagar a internet e vai apagar a eletricidade e pode ficar até meses, na pior das hipóteses, sem energia, causando tumultos e a morte a muitas pessoas, infelizmente, por causa das tempestades solares. Dizem eles. É algo que eu não vos vou confirmar, amigos. É muito estranho prever-se tempestades solares, é muito estranho haver um apagão de uma economia numa altura em que está previsto o grande reset pelo Fórum Económico Mundial. Parece todo um monte de coincidências, mas já vos disse aqui e volto a dizer-vos. Há apenas uma coisa. Eu posso acreditar em muito mais coisas na vida, amigos, mas há uma coisa em que eu não acredito. É mesmo nas consequências. Portanto, essas coisas estão encaixadas e quando haverá esta tempestade solar, segundo eles preveem, ou os polos magnéticos da Terra se inverterem, tal como eles também preveem, então haverá toda uma crise, digamos, na tecnologia, toda uma crise no campo magnético que afetará a tecnologia, a internet e por aí fora. E poderá deixar o mundo mergulhado num caos, deixar o mundo mergulhado nas trevas durante algumas semanas. Sem acesso a supermercados, sem acesso a gasolineiras, sem acesso a eletricidade, a nossa vida vai ficar muito mais complicada. Então, amigos, não custa nada vocês armazenarem, estocarem um pouco de alimentos, digamos, para essa altura, para essa transição. Aqueles que já estão no campo têm a vida um pouco mais facilitada, também podem fazê-lo, mas têm já a sua agricultura, que não precisam aqui de grande energia. Aquelas pessoas que vivem nas cidades terão uma vida um pouco mais dificultada. Daí este apelo que vos deixo, o mesmo apelo, e aqui não trouxe a notícia, mas o mesmo apelo que o governo austríaco deixou aos seus habitantes na altura da pestilência, para fazerem estoque de velas, de combustível, de alguns alimentos, porque poderia vir, digamos, um apagão, mais cedo ou mais tarde. Então, amigos,
estas coisas, elas vão acontecer. E 2024 será um ano fértil nestas coisas, mais para a frente, talvez lá mais para o final do ano. 2025 será um ano bastante mau também, e por aí fora, até à volta do Senhor Jesus, que muito, muito brevemente ela chegará. E quem analisa os acontecimentos à luz da Bíblia, e digamos, e dos livros também que Ellen White deixou, sobretudo o livro Eventos Finais, muito interessante, consegue perceber que, uma vez ocorrido alguns acontecimentos, nomeadamente a aprovação mundial de guarda do domingo, o chamado decreto dominical, Jesus, passado pouco tempo desse acontecimento acontecer lá nos Estados Unidos, com o conluio do Vaticano, Jesus virá daí a pouco tempo. Então daí nós neste momento conseguirmos abrir, não prever, mas abrir uma janela no tempo à volta do nosso Senhor Jesus. Não dizer que é naquele ano ou naquele mês exatamente. Não queremos fazer isso. Até que ninguém o pode fazer. Mas podemos dizer que ele está muito, muito, mas muito breve. Faltam muito poucos anos para esse culminar da história da humanidade acontecer. Diz-nos também esta notícia aqui, ainda na sequência, digamos, dos ricos. Os líderes mundiais e os bilionários estão a preparar-se para o fim do mundo. Bom, meus amigos, se eles estão preparando, porque é que nós não o fazemos também? Se eles sabem o que vai acontecer, bom, nós neste momento estamos a sabê-lo, pela minha boca, pela boca também de outros canais que estão focando neste assunto. Então, amigos, comecem a pensar em preparar-se, comecem a pensar em mudar-se para o campo, comecem a pensar em fazer aquilo que o Senhor vos disse para fazer. Ok? Alguma sabedoria, alguma prudência, ela é sempre necessária nestes dias que correm. Tem também esta notícia que tem a ver com a economia propriamente dita. Diz que o economista norte-americano prevê que 2024 será o maior colapso da nossa vida. Então diz aqui um pouco mais abaixo que durante esse período disse concordar que o fosso entre as riquezas da América, isto no caso americano, iria aumentar à medida que os ricos vão ficando mais ricos e os pobres mais pobres. Isto vai afetar muito mais os ricos do que as pessoas comuns. O cidadão comum vai perder o seu emprego durante 6 meses a 2 anos. A pessoa rica média vai perder 50% a 80% do seu património líquido acumulado ao longo da vida. Afirmou este senhor chamado Dente, este economista. Bom, amigos, então o que é que este economista nos está aqui a dizer? Ele está a falar especificamente do caso americano. Mas tenham atenção que a economia americana é a principal economia do mundo. Se a economia americana sofrer uma grande derrapagem ou até mesmo colapsar, muitas outras economias mundiais vão seguir-lhes. Começando logo pela Europa. Se a economia americana colapsa, a economia europeia vai a seguir. E nós, em Portugal, não somos exceção, uma vez que estamos dentro da Europa. Diz também que 2024 será o maior colapso da nossa vida, novamente, adverte o economista. E não dê ouvidos ao seu consultor financeiro. Adverte-nos este economista. Ok? Então diz que para nós não fazermos determinados investimentos, para nós não, digamos, fazemos alguns investimentos algo mais arriscados, sobretudo, como investimentos na bolsa, investimentos nas criptomoedas e por aí fora. Então, amigos, como vocês podem ver, o ano 2024, ele não se avizinha nada de bom. Economicamente, socialmente, a nível de bem-estar e conforto também, vamos sofrer aumentos bastante violentos dos preços, poderá faltar alguns bens essenciais, isto talvez um pouco mais lá para a frente, no final do ano. Temos também mudanças políticas que estão ocorrendo, ok? Aqui em Portugal temos esse caso, uma mudança política que está ocorrendo, que provavelmente culminará também com a eleição de um jovem globalista. Então, amigos, as coisas estão-se preparando, o mundo está caminhando para o seu colapso, para o seu final, para uma coisa muito, muito feia, para um cenário bastante apocalíptico, tal como a Bíblia nos prevê. Posto isto, então aqui talvez dar-se ao cumprimento de que os homens, segundo nos diz no livro de Daniel, os homens pasmarão de medo nos últimos dias. Ao vermos estas notícias muito pouco animadoras, muitos de vocês poderão ficar com medo, com receio, com o vosso coração pesado, com a ansiedade a crescer, à medida que as notícias vão surgindo, à medida que os acontecimentos, digamos, vão acontecendo. Vocês poderão ficar
muito solícitos, muito preocupados. Mas deixem-me dizer-vos uma coisa, amigos. A vocês que creem em Deus, já aqueles que também não creem em Deus, todos aqueles que nos veem aqui neste canal, vou deixar-vos um conforto hoje. Vou deixar-vos uma palavra de esperança. E deixei um pouco a análise bíblica para o fim. Ela é uma promessa, considerem uma promessa, considerem uma profecia, considerem aquilo que vocês entenderem. Venham comigo ao Salmo 91. Muitos de vocês conhecem o Salmo 91. Ele é um salmo riquíssimo em esperança e conforto. Numa altura em que nós olhamos o horizonte e vemos apenas uma cor. Já não vemos o azul, mas vemos negro. Vemos um negrume muito forte. Vemos nuvens carregadas, vemos uma tempestade enorme vindo na nossa direção. E cada vez ela se vem aproximando mais. E nós todos iremos sofrer com ela. Mas, amigos, mas não pratiquem a cultura do medo. Não tenham medo, amigos. Porque só há uma pessoa que gosta do medo. Sabem qual é? É Satanás, é o inimigo. Ele é que é o senhor do medo. Ele é que gosta de colocar medo e pavor nas pessoas. Ele gosta que as pessoas sintam ansiedade, que vejam uma vida sem futuro, uma vida sem esperança, que tremam de medo. Ele é o senhor do medo e da ansiedade. Vocês não têm que ter medo e ansiedade. Nós temos um Deus muito mais poderoso que Satanás, infinitamente mais poderoso. Lembre-se que Satanás foi apenas mais um ser criado nas mãos de Deus. Portanto, ele não tem grande poder. Ou pelo menos equiparado ao de Deus. Ele tem poder, é um ser com muito poder. A seguir às hostes, digamos, a Deus e a seu Filho, Jesus Cristo, no céu, diz-nos a Bíblia que ele era o terceiro elemento no céu. Ok? Então ele era a terceira pessoa no céu com mais poder antes de ser expulso. Portanto, temos aqui um inimigo poderoso em mãos. Um inimigo em mãos aqui muito poderoso. Mas ele, comparado com Deus, não é nada. Deixem-me já assegurar-vos e afiançar-vos de que a causa de Satanás, é uma causa perdida. E se vocês têm medo e sentem esse medo e essa ansiedade, então vocês estão lutando pela causa dele. Estão se juntando com ele. Não façam isso, amigos. O futuro é complicado. Mas temos um Deus mais poderoso do que esse inimigo. Olhem o Salmo 91, o que é que diz. Deixem-me analisar alguns versos convosco. Logo no verso 1 diz assim: Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso, descansará. Direi de Jeová, Ele é o meu refúgio, minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinho e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontrarás refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voa de dia, nem a peste que anda na escuridão, e nem a mortandade que assola ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá e nem praga alguma chegará à tua tenda. Amigos, que promessas maravilhosas temos aqui. Podemos ver trevas à nossa frente. Podemos ver os dardos inflamados do inimigo contra nós. Podemos ver todo o mal que sucede aos ímpios. Podemos ver eles sofrendo e morrendo. Aqueles que não creem em Deus, aqueles que se recusam a olhar para Deus e abraçam a crença gnóstica e abraçam e fingindo que não há Deus, pura e simplesmente. Essas pessoas sofrerão com pragas, sofrerão com doenças, sofrerão com muitas coisas. E o fim delas é naturalmente a morte. Esses pasmarão de medo, porque esses não têm Cristo no coração. Porém, nós, aqueles que conhecemos Deus e a sua virtude, sabemos que estamos escondidos debaixo das suas asas. Satanás pode lançar-nos os dardos que ele quiser. Ele não nos vai, digamos, fazer cair, ainda que sejamos atingidos por alguns deles, mas nós não temos que cair, amigos. Cristo tem a sua mão forte para nos puxar para cima novamente. Estamos sob o seu poder e sob a sua mão. Então, amigos, é com esta mensagem de esperança que vos queria deixar. Este novo ano não se avizinha nada bom. Este novo ano será muito complicado. E daqui para a frente mais complicado será. Mas não temos que ter medo. Não temos que pasmar de terror, como nos está profetizado em Daniel, no livro de Daniel. Então, amigos, basta que nós oremos, basta que confiemos, basta que abramos a Bíblia,
basta que busquemos conforto debaixo das asas, digamos, do Omnipotente, debaixo das asas de Deus, debaixo do conforto, debaixo da mão poderosa de Deus. Então, amigos, é este o meu desejo. Ainda que os próximos anos sejam anos terríveis, muito perturbadores, assustadores até, nós que confiamos em Deus, estaremos calmos e teremos de usufruir a paz de Deus. A paz que Ele nos dá não é a mesma paz que o mundo dá. Então, amigos, desejo-vos desde já um bom ano, 2024, na medida do possível. Desejo que vocês, neste ano, agarrem-se mais a Deus ainda. Orem mais ao Senhor. Coloquem-se debaixo da sua proteção. Esquadrinhem a Bíblia, página a página. Ajoelhem-se e orem antes disso. Ele vai-vos dar a sabedoria necessária para vocês não só entenderem a palavra dele, mas também para tomar as decisões mais sábias que vos vão permitir, talvez não passarem incólumes, mas a sofrer um bocadinho menos. São esses os meus votos e é essa a minha vontade para cada um de vós. Muito obrigado e até à próxima.